Olá Maria, olá estudante, psicólogo ou curiosos, sejam muito bem-vindos à aula de número 1 da Escola do Psicólogo. É muito bom estar aqui com vocês, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui. Fica meio duro na introdução, né? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu tô com com o microfone, a captação dele é muito alta, então vocês vão escutar barulho da rua, talvez, do cachorro do vizinho, enfim, tem tantos outros barulhos aí, tá bom? A gente vai com o que dá. Então a escola está sendo fundada hoje, olha que legal. Vocês estão vendo isso no dia 30, tá? No dia 30, deixa eu ver aqui, sábado, né? Sábado, sexta, sábado, isso. Vocês estão vendo isso no dia 30, certo? Eu estou gravando isso no dia 28 de 4 de 2022, mas a escola está sendo fundada no dia 30 de 4 de 2022, tá certo? Eu estou muito feliz. A gente não tem nada estruturado, a gente tem, lógico, os projetos, as aulas estão desenhadas, mas a gente não tem nada concreto ainda. Nós estamos construindo, beleza? Isso que eu quero deixar muito claro para vocês e dizer o seguinte: que todas as aulas semanais serão gratuitas. Ficarão aqui no YouTube. Não sei se todas ficarão, mas elas vão ser disponibilizadas de forma gratuita. Tá bom? Porque estudante de psicologia é duro de grana, ainda não tem grana, entendeu? Foi por isso que eu resolvi criar a escola. Porque existem muitos cursos bons de psicologia, entendeu? Ó, o cachorro começou, hein? Começou. Mas vamos assim mesmo. Tem muitos cursos bons de psicologia, entendeu? Muitos cursos, extensões talvez ali, entendeu? Mas o que acontece? Não existe uma coisa barata, uma coisa gratuita que seja muito boa. Então o meu intuito é exatamente esse: fazer uma coisa que seja muito boa e que seja da mesma maneira gratuita. É lógico que eu não vou ser besta de falar para vocês que logo eu vou criar uma escola que vai ser paga. Lógico que vou criar, mas essas aulas, todas as aulas serão aqui no YouTube todos os sábados às 8 da manhã, tá? E serão de forma gratuita. Tipo assim, eu não vou assinar a escola. Não tem problema, você vai conseguir assistir essa aula e vai ficar disponibilizada, se eu não me engano, por 7 dias. Eu preciso ver isso com a equipe ainda, tá? Mas todas as aulas serão disponibilizadas de forma gratuita, tá? Gratuita. Eu fiquei com medo de não estar gravando, mas vamos voltar. Beleza. Entendeu? Todas as aulas serão de forma gratuita. Eu tô com um fone aqui, eu não sei se o microfone tá ruim. Como eu falei pra vocês, o microfone é de alta captação, então às vezes ele chia, cara. Eu tô com um problema seríssimo nesse microfone que eu preciso trocar também, mas nós vamos com o que temos, tá bom? É isso aí, beleza? No mais, eu tô com uma cola, é claro. Hoje a nossa aula vai ser sobre os conselhos de Santo Tomás de Aquino para os estudos, tá? Mas antes disso, alguns colocam como 14 conselhos, outros colocam como 16. Eu vou tentar abranger o todo e vou falar de 16, tá? Por isso que essa aula talvez fique um pouco mais longa, beleza? Mas antes disso, eu queria dar uma introdução da escola, falar para vocês os projetos da escola e tudo mais. O que está na minha cabeça hoje, tá? Tipo, em 2022. Pode ser que essas coisas vão mudando ao longo do tempo, tá? Mas eu pretendo realmente criar uma plataforma, uma escola do psicólogo de baixo custo, tá? Não quero que seja uma coisa muito cara, porque, por exemplo, você vai fazer uma extensão de algum curso, é para cima de R$ 1.000 mensais, entendeu? Eu já fiz muito curso assim, de R$ 1.000 mensais, como eu não sei, mas eu fiz, entendeu? Porque o estudante de psicologia é duro, cara, entende? Então, é para ajudar o complemento, as aulas da faculdade com as aulas da escola do psicólogo. A escola do psicólogo, ela é uma extensão da faculdade, tá? Muita gente fala assim para você não prestar atenção nas coisas da faculdade, para você só passar, enfim, eu não sou dessa laia, tá bom? Eu quero que vocês estudem bastante as coisas da faculdade e estudem as coisas aqui da escola como complemento e confrontem as hipóteses para ver o que está certo e o que está errado. É isso que eu quero de vocês. Não quero que vocês sigam bordões.
né? Sigam os bordões, a faculdade não presta, a faculdade não sei o que. É lógico que a faculdade tem suas limitações, entendeu? Tem suas limitações, mas se a gente só falar mal e não fizer por merecer, a gente vai ficar imitando bordões. Então eu quero tirar vocês disso aqui, de ficar repetindo bordões, tá certo? Tirar vocês daquilo que o professor Olavo falava, né, do imbecil coletivo, de ir com a massa, tá? Quero coisa séria. E o nosso comprometimento aqui com a escola, nosso comprometimento é com a verdade, tá? Eu não sei, eu tô com duas telas aqui, entendeu? Então por isso que eu tô olhando aqui, porque eu tô nas duas telas. Eu vou melhorar isso, tá? Eu vou melhorar, tá? É que é a primeira vez que eu tô gravando desse jeito, beleza? Essa aula era pra ser ao vivo, tá? Mas nesse momento que você tá assistindo essa aula, eu estou em retiro, tá? Eu estou em retiro no movimento aqui da minha cidade, por isso que eu não consegui fazer a aula ao vivo, tá? Mas eu pretendo fazer os sábados ao vivo, ou talvez uma gravação ou outra ali, tá bom? Antes disso, eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui, pra gente definir realmente o que vai ser as aulas, né? As aulas vão ser semanais, tá? As aulas vão ser semanais. Lógico que depois na plataforma, que vai ser paga e tudo mais, vão ter conteúdos muito, muito bons, muito, assim, eu tô muito feliz, cara. Dá pra ver, né, o sorrisão de cara a cara, assim, de orelha a orelha. Eu tô muito feliz com isso. Então, assim, vão ter conteúdos muito bons que vocês vão poder aproveitar por um preço muito acessível. Mas essas aulas semanais serão totalmente gratuitas. Fique claro isso, tá? Todas, 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 todas. Nem que saia depois do ar, depois, sei lá, de alguns dias, mas ao vivo vai ser gratuito, tá? É meu comprometimento com o estudante de psicologia. Tem um texto do professor Martim Echevarria, que é ele é doutor em psicologia, lá se eu não me engano, da Espanha. No livro A Praxe da Psicologia, eu tenho que aprender a mexer com isso aqui, cara, eu vou fazer caca. No livro A Praxe da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás de Aquino, ele tem, numa parte lá, ele tem um texto brilhante sobre o que é a escola do psicólogo, o que eu pretendo trazer com a escola do psicólogo, que na época que eu li, fez muito sentido pra mim, entendeu? E eu queria trazer aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu compartilhar a tela aqui que nós estamos chique. Olha que legal. Ah, rapaz, estamos de brincadeira não. Estamos voando. Eu separei parte por parte porque eu quero pegar ponto a ponto com vocês, tá bom? Vamos lá. A tentativa de alguns autores de estudar experimentalmente a virtude, sem tomar como fundamento a concepção filosófica ou inclusive teológica da mesma, nos parece patético e de pequeno alcance. Se é um erro tentar determinar um transtorno somente com base em classificações estatísticas, como a do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Doença Mental, muito mais é tentar fazê-lo com a virtude. O patológico é estereotipado e pouco livre, ao passo que o que o são e virtuoso não é redutível a esquemas ou a perguntas que se possam avaliar numericamente. Eu tirei um print disso aqui no celular, aí eu li o texto, mas enfim. Eu acho que tem algumas palavras meio erradas ali, por isso que eu confundi. Mas a primeira... deixa eu voltar na tela aqui, é mais fácil. A primeira coisa que ele fala aqui, que é o seguinte, a concepção, vou voltar para minha tela mesmo. A concepção da escola do psicólogo é ter como base a filosofia e a teologia para formar uma psicologia, porque quando você anda para trás, você vê que a psicologia, ela precede da filosofia, que precede da teologia. Se você não tem... Opa, acho que fez um barulhinho para vocês aí, né? Esbarrei aqui sem querer. Se você não tem uma base teológica e filosófica, não tem como conceber uma psicologia verdadeira, entendeu? Se você não tem o estudo da metafísica, nós teremos estudo da metafísica aqui na escola, em breve, tá? Mas se você não tem o estudo da metafísica, das causas primeiras, você não consegue chegar na causa primeira, da onde que você veio, para onde você vai. Se você não tem um estudo teológico, que é o estudo realmente de Deus, né? Queira você acreditar ou não, tá? Você pode ser um ateu e estudar teologia, não tem problema. Tem que comprovar. E o nosso compromisso aqui é com a verdade, é fazer comprovações.
entendeu? Fazer com que aquilo aqui, de fato tem como aplicar na vida real, entendeu? Então esse é o nosso maior intuito, tá? Conceber uma escola do psicólogo com base na filosofia, na teologia e no cume mais alto, a psicologia. Como a filosofia e a teologia são como base, tá? E aí depois a gente vai entrar na psicologia. Só que eu tô falando isso aqui de forma didática, tá? É tudo ao mesmo tempo. A gente vai falar de tudo ao mesmo tempo. É lógico que eu não vou focar só na teologia, não vou focar só na filosofia. Elas serão bases, mas meu foco principal aqui da escola é exatamente a psicologia, porque é escola do psicólogo. E por que chama escola do psicólogo se é para estudante de psicologia, né? Simplesmente porque eu quero que vocês se tornem psicólogos e psicólogas maravilhosos. Por isso é escola do psicólogo, não escola do estudante. Porque você não vai ser estudante pro resto da vida. Aliás, você vai estudar pro resto da vida, mas você vai exercer a função de psicólogo de forma de terno, assim, de fino, sabe? Já viu o meio campista jogando bola, jogando futebol? Pra cá, entendeu? Pá, 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 tocando bola, jogando solto, entendeu? Esse é o intuito da escola do psicólogo. Por isso que chama escola do psicólogo e não escola do estudante. Tá bom? Vamos seguir um pouquinho aqui com o texto do Martin Echevarria. Se isso não se mistura com uma filosofia moral da autonomia absoluta do humano, a consequência é uma psicologia que, em sua captação geral da natureza humana, é mais superficial e menos exata que a psicanálise de Freud. Se é urgente a formação de psicólogos que tenham profunda compreensão da natureza humana e de vocação sobrenatural, é, todavia, mais imperioso e condição de realização do anterior a redescoberta não somente prática, mas também científica, no sentido aristotélico-tomista, ou seja, de Aristóteles, Santo Tomás, do termo, da ética e da teologia moral. Então, quando lá nas obras do Aristóteles ele fala sobre ética nicômaco, por exemplo, ele está falando exatamente da psicologia, entendeu? Mas com o nome de ética. Quando Santo Tomás de Aquino também, ao comentar Aristóteles, quando ele fala da ética, ele está falando da psicologia, entendeu? Então assim, falhou a voz aqui. É que eu comi chocolate agora há pouco, tô morrendo de fome. Mas enfim. Então, conceder esse sentido aristotélico-tomista é a base para qualquer psicólogo. Essa base aristotélico-tomista, porque é a base da psicologia. Entende que a base ética e, como ele fala aqui, teologia moral. Ética da filosofia e teologia moral. Então, filosofia e teologia andando junto para você conceber, para você dar à luz a uma psicologia correta. Entendeu? Sem essas bases, não há psicologia. Não há. Por quê? Muitos conhecem a minha história aqui na faculdade. Quando eu cheguei no 6º semestre, eu tranquei a faculdade. Porque eu falei, não dá pra atender assim, entendeu? Escutando uma professora, né? Falar sobre o complexo de Édipo do Freud, falar que a mãe pode ter relação com o filho com a mãe, relação sexual falando, né? Então pra mim aquilo era uma coisa assim esquisita, muito esquisita, não fazia muito sentido não, tá? Mas, e aí eu tranquei a faculdade. Tô vendo só se tá fazendo chiado aí, tá? Tomara que não faça, porque eu não quero gravar essa aula de novo, tá? Porque vai demorar. E aí eu tranquei a faculdade e falei, não vou ser psicólogo, esquece, não vou. E aí eu conheci a psicologia atomista, na época eu tava lendo as Confissões do Santo Agostinho, meu santo de devoção. Nós vamos falar muito desses santos aqui, tá? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Adalberto Magno, Santa Edith Stein, Santa Teresa d'Ávila, João da Cruz. Enfim, tem tantos santos que a gente vai falar, tá? Vamos falar de muitos autores da psicologia também, tá? Fiquem sossegados, tem aula até dizer chega. E aí eu tranquei a faculdade, tá? E aí eu conheci a psicologia atomista, conheci as Confissões do Santo Agostinho. Eu falei, cara, existe uma psicologia aqui legal. Com isso aqui eu consigo atender. E aí foi onde eu voltei para a faculdade depois de 1 ano e pouco.
E aí eu voltei para terminar mesmo, entendeu? E aí eu fiz o TCC lá com base nas 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, que nós teremos aula aqui também sobre isso. Talvez lá na escola do psicólogo, quando a gente montar a plataforma, nós vamos ter um curso sobre isso, mais extenso talvez, tá? Para você compreender, porque sem isso aqui, sem essa ferramenta, é impossível você diagnosticar um sujeito. Saber em qual camada da personalidade o sujeito tá é essencial, tá bom? Por fim, eu terminei a faculdade e estou aqui, tá? Para ajudar vocês. Então, basicamente, é isso, tá? Precisa ter essa base aristotélico-tomista, essa base da filosofia e da teologia moral, tá bom? Vamos seguir aqui rapidinho para a gente entrar já no Conselho de Santo Tomás. De outro modo, aqui em cima, tá? Acho que vocês estão vendo aí, né? De outro modo, mesmo que escapemos do behaviorismo, faremos uma behaviorismo, para quem não conhece, é a matéria que estuda o comportamento humano, estímulo e resposta, ratinho, essas coisas todas, tá? Nós vamos falar também disso aqui, beleza? Vou ler de novo. De outro modo, mesmo que escapemos do behaviorismo, faremos uma psicologia ou uma pedagogia que não seria senão uma nova forma de tecnologia da conduta. Em vez de aprendizagem, reforço, talvez digamos caráter e virtudes, mas nossa perspectiva não será muito humana nem cristã. O que o professor Martin Etchebarria está falando aqui? Que se a gente estudar só, tipo, como eu posso dizer, estímulo e resposta, o behaviorismo estuda isso, estímulo e resposta. Então ele até coloca aqui que o behaviorismo ele tem reforço positivo, reforço negativo e essas coisas todas. Tipo, se você fizer uma coisa, o sujeito vai fazer outra coisa. Fizer isso, ele vai fazer isso. O sujeito se torna uma máquina, entendeu? Então ele coloca assim, se a gente começar a caracterizar o caráter e a virtude como estímulo e resposta, a gente vai entrar numa tecnologia da conduta, entendeu? Que é o que? A gente mecanizar o ser humano, tentar encaixar o ser humano numa abordagem, por exemplo. É por isso que eu sou da opinião que não existe esse negócio de abordagem, cara. O que me confundiu na faculdade de psicologia foi isso também. Escolher uma abordagem. Nenhuma delas me interessava, cara. O que você faz? Vai estudar. Vai estudar. Né? Estudante tem que calar a boca e estudar. Esse é o nosso lema aqui da escola. Cala a boca e estuda. Tá bom? E aí, o que o professor Martin Etchebarria está falando aqui? Senão a gente começa a rotular. Virtude, caráter, a gente só vai começar a rotular. Mas a gente não quer rotular. Aqui na escola, eu quero exatamente que você viva as virtudes. Seja homem e mulher virtuosos. Por quê? Eu já vou chegar aqui, que é a próxima parte do texto. Vamos lá. Eu vou responder o porquê. Isso, deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Isso não significa negar a possibilidade e inclusive a necessidade da elaboração de instrumentos técnicos de avaliação e intervenção psicológica, mas afirmar sua subordinação dentro da arte do psicólogo ao juízo prudencial que depende tanto das próprias virtudes. O psicólogo trabalha a partir da sua própria personalidade, como da filosofia moral e da teologia. O que é isso aqui que ele está falando? Que é exatamente que o psicólogo ele não precisa assim inibir os instrumentos psicológicos, os testes psicológicos, por exemplo. Não precisa fazer isso. Não precisa. Ele só precisa saber que ele tem que ter uma base da filosofia moral e da teologia moral. Ele só precisa saber que ele pode usar, mas ele não pode encaixar o sujeito num DSM, num diagnóstico, entendeu? A pessoa por trás do diagnóstico, cara, existe uma infinidade de pessoas ali por trás do diagnóstico, entendeu? Então, o que ele está falando aqui? Que o psicólogo ele trabalha com a sua própria personalidade. Eu até grifei ali. Por quê? Como que um cego pode guiar outro cego? Entendeu? Como que um cego pode guiar outro cego?
Não faz sentido. Entendeu ou não? Não faz muito sentido. Mas quem tá vendo, ele consegue guiar um cego. Aquele que vê consegue guiar outro cego. Então o psicólogo, ele precisa ter uma personalidade madura, a ponto de, quando o paciente chegar com uma personalidade fraca, com uma imaturidade, o psicólogo maduro do jeito que é, vai e intervém. Porque o Viktor Frankl até que falava isso. O que cura um paciente é a personalidade humana. Por isso que a personalidade humana é a maior força que existe nesse mundo. Entendeu? Quem descobre isso aqui, cara, vai curar todos os pacientes. Todos os pacientes. Vai ser um executador de neuroses, digamos assim. Entendeu? Porque o psicólogo, ele trabalha a partir da sua própria personalidade. Se o psicólogo não tem isso formado nele, ele não consegue desenvolver uma psicoterapia ideal. Aí o que vai acontecer? Vai chegar paciente no teu consultório e o que vai acontecer com você? Você vai tremer na base. Simples assim. Vai tremer na base. Entendeu? E aí, tremendo na base, você não vai conseguir curar. Vai largar o consultório. Porque acha que não é capaz, sente medo. Porque, infelizmente, a faculdade ela não ensina isso pra gente. Ela ensina técnicas, ensina como que você tem que atender. Mas formar sua própria personalidade de forma madura, para que a personalidade sobressaia no atendimento, isso a faculdade não ensina. Eu não sei se nos dias de hoje, mas na minha época não ensinava. Entendeu? Então, é a personalidade do sujeito. Pensa que a personalidade é uma pessoa que vê. E o paciente é um cego, querendo ou não, em busca de uma cura. Entendeu? Então, a personalidade humana é um guia para o paciente. Entendeu? Quando eu falar das 12 camadas aqui da personalidade, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Mas a priori fica por aí. Tá bom? Fica assim. Daqui a pouco vocês vão entender. Beleza? Vamos por último aqui. Aproveitemos então a oportunidade que essas tendências nos dão de voltar a propor a virtude como tema central da compreensão da personalidade, mas sem perder de vista o marco existencial e teórico que elas pressupõem. Isso aqui é só um grifo que eu quis colocar, mas propor que a virtude como tema central da compreensão da personalidade humana. Aqui na escola a gente vai estudar muito sobre virtudes, entendeu? Porque a virtude, ela não tem como você estudar sobre virtude. O Aristóteles já falava isso. Não existe estudar sobre virtudes. Existe ser virtuoso. Então, para você estudar sobre virtudes, você precisa ser virtuoso. Senão você não vai entender coisa nenhuma. Quando eu falar da prudência, quando eu falar da temperança, da justiça e da... Eu falei tudo em ordem inversa. E da fortaleza, você não vai entender. Não vai entrar na sua cabeça. Porque você não é. Então, quando você consegue ser virtuoso, o entendimento vai ficando muito mais prático. Muito mais prático. Tá bom? Eu falei que era uma pequena introdução, mas tá indo bem, né? Então vamos lá, só para eu não perder aqui. Então, só para vocês entenderem qual que é o termo da psicologia, tá? A psicologia, se você pegar a etimologia da palavra, ela significa estudo da alma ou ciência da alma. Entendeu? Então, quem mais para compreender a alma como base do que a filosofia e a teologia? Entendeu? É por isso que essas duas matérias, elas são junto com a psicologia, é claro, são tripé aqui da escola. Não tem como estudar psicologia sem filosofia e sem teologia. Não tem jeito. Vocês vão embaralhar nos pensamentos, tá? Mas só para eu finalizar essa parte da introdução aqui, então, deixa eu ver com quantos minutos está aqui. Rapaz, foram 24 minutos só de introdução. É isso aí, vambora, tá? Mas só para eu finalizar a introdução, e aí a gente vai entrar no tema dos conselhos de Santo Tomás de Aquino para os estudos. Algumas aulas daqui da escola serão aulas complexas, tá? E outras serão aulas expositivas, né? De forma exposta. Eu só vou jogar o conteúdo para você. Mas algumas aulas a gente vai confrontar as hipóteses. Por isso que vai dar trabalho. Quando a gente chegar na metafísica, vai ser meio difícil, entendeu? Mas a gente vai confrontar essas possibilidades para gerar a verdade. A verdade é gerada a partir do confronto de possibilidades.
do confronto de hipóteses, desculpa, de hipóteses. Entendeu? Então, quando a gente confrontar essas coisas, vai dar um pequeno trabalho para você entender. Mas eu vou demonstrar para você o que eu tô falando, tá? Não se preocupe. Encostei no microfone de novo. Talvez tenha dado um bug para vocês. Ali tá tudo certo? Beleza. Tá? E as outras aulas serão de forma de exposição mesmo. Por exemplo, essa aqui, a primeira aula, é uma aula de exposição. Tranquilo. Entendeu? Eu só vou mostrar os conselhos de Santo Tomás, vou fazer um breve comentário ali e vou tocar o barco. Tá bom? Pois bem, acabamos aqui? Acabamos. Então vamos entrar no conteúdo aqui com quantos minutos? 25 minutos, quase 26. Eu tenho que gravar esses minutos porque talvez aqui no YouTube eu faça uma divisão. Vou tentar. Vamos lá. Os conselhos de Santo Tomás. Quando Santo Tomás ele dá esses conselhos, o irmão João, ele perguntou para Santo Tomás quais seriam esses conselhos. O irmão que convivia ali com Santo Tomás. E aí Santo Tomás ele responde assim: irmão, perguntastes como convém estudar de modo que chegueis a adquirir o tesouro da ciência. Estes são os conselhos que vos dou hoje. Então isso aqui, cara, é lá no século 13. Lá no século 13. E que serve pra gente hoje. Tem alguns aqui que talvez eu fale e não faça tanto sentido pra você. Mas você vai perceber, se você conseguir fazer essas coisas, a sua capacidade de memória vai melhorar. Tá? A sua capacidade de entendimento vai melhorar. A sua capacidade de síntese, de analogia entre os temas vai melhorar. Enfim, a tendência é tudo melhorar. Entendeu? É tudo melhorar. Beleza? O primeiro, eu não vou colocar em Word aqui, porque senão vai ficar tudo confuso para vocês, eu acho. Tá? Porque eu fiz um rascunho, então esquece. Anota aí, tá? Anota aí. Não vos lanceis de pronto ao oceano, antes entrai pelos riachos e córregos, pois é conveniente que do mais fácil desemboques o mais difícil. O que parece isso? O que isso tem a ver com o estudo? O que Santo Tomás fala? Que o primeiro conselho é o seguinte: comece estudando as coisas universais. Depois você vai para as coisas particulares. Por quê? Se você parar para pensar, olha, por exemplo, você está olhando para essa tela aqui, né? Quando você olha para a tela, você enxerga um todo, né? Enxerga um todo. Depois eu vou pegar o particular. Olha, tem um cara falando sobre psicologia, tem uma iluminação aqui, tem livros aqui, tem um teclado aqui, tem várias coisas, entendeu? Depois eu vou pegar os particulares. Mas primeiro, tudo nos é dado na realidade. É pá! Entendeu? Realidade. Depois a gente vai pegando as particulares. Então, o primeiro conselho de Santo Tomás é exatamente isso. Comece estudando o mais fácil, o mais universal. Depois você desce para o mais complexo. Por exemplo, nós vamos estudar psicologia. Comece estudando a história da psicologia. Depois vai aprofundando. Entendeu? Então nós vamos estudar a história da psicologia aqui também, no geral, desde os pré-socráticos. Tá? Então comece estudando universal, por exemplo, estuda história da psicologia, depois você vai entender o que é psique, o que são faculdades da alma, o que é personalidade, o que são as 12 camadas da personalidade. Depois você vai pegando essas particularidades. Entendeu? É isso que Santo Tomás está falando aqui, tá? Depois você vai estudar sobre temperamentos, essas coisas todas, beleza? Segundo, anota aí. Quero que sejais lento em falar e lento em chegar onde se fala. Por exemplo, se eu estivesse falando muito rápido, tipo assim, então, a história da psicologia é assim, faz assim, entendeu? Vocês não entendem nada. A verdade é essa, vocês não entenderão nada se alguém falar muito rápido com você. Já conversou com o mineiro? Mineiro fala muito rápido, cara. Quê? Que você falou? Fala de novo que eu não escutei. Entendeu? Mineiro fala muito rápido. E aí é até difícil algumas partes de compreensão. Entendeu? Mas a gente dá para entender algumas coisas. Mas o que Santo Tomás de Aquino está falando? A fala pausada e lenta.
né? Ela ajuda na compreensão dos termos. E, fora ainda, e te dá autoridade. Imagine se eu estivesse falando tudo rápido aqui para vocês. Vocês não iam entender bolunfas alguma do que eu tô falando. Entendeu? Então seja lento para falar, lento para falar. Porque a lentidão para falar te dá autoridade. E faz com que o ouvinte entenda o locutor, que é você. Tá bom? Ó, tá vendo que é tudo exposição. A gente não tá confrontando hipótese. É só exposição. É um dos tipos das aulas aqui da escola. Terceiro, anota aí. Conservai a pureza de consciência. O que é pureza de consciência? É você viver uma vida virtuosa. E o que é uma vida virtuosa? Para Santo Tomás de Aquino, é você ser uma pessoa prudente, temperante, forte e justa. Quando a gente entrar na parte da virtude, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, tá? Mas é você ser uma pessoa virtuosa. A pureza de consciência significa você não ter merda na cabeça. É isso que Santo Tomás de Aquino quer falar. Não tenha merda na cabeça. Porque, por exemplo, se você sofre com o erro ali, o pecado da luxúria, o que vai acontecer? Quando você for pegar um texto para ler, você vai ficar pensando em vídeos pornográficos, vai ficar pensando na mulher, no homem, no sexo, sabe? Vai fugir um pouquinho daquilo que você está proposto, da concentração. Por isso que conservar a pureza da consciência, ela te ajuda na concentração. Talvez você não se lembre muito das coisas porque você está desconcentrado. E você está desconcentrado porque você está errando muito na luxúria. A luxúria está tomando conta de você. A gula, por exemplo, talvez, que é casal ali, né, dos pecados capitais. Entendeu? Então, assim, conserva a pureza de consciência. Tá bom? Que aí você não vai ter distração nos estudos. Beleza? Quarto, não deixeis de vos entregar à oração. Lá no Instagram eu sempre falo isso, né? Já praticou sua religião hoje? Já praticou sua religião hoje? Por quê? Para vocês se entregarem à oração mesmo. Por quê? Mesmo que você seja ateu, você está aqui, não tem problema. Mas quando você faz a oração, você começa a ligar os pontos por cima. Você faz a ligação por cima e não mais por baixo. Então, assim, a oração, ela liga, digamos, o céu com a terra. É a ligação de baixo para cima. De cima para baixo, não de baixo para cima. Também tem o movimento de baixo para cima, mas é muito mais de cima para baixo, tá bom? E a oração, ela concentra, né? Ela liga, ela conecta o sentido interno e o sentido externo. Entendeu? O sentido externo, você externaliza a oração e liga o que você tem por dentro. Faz essa ligação com o sentido interno e externo, tá? 5. Anota aí, hein? Anota aí. Deixa eu ver quanto tempo de aula nós estamos aqui. Estamos de boa. Tem 2 horas ainda. 5. Gostai de frequentar vossa cela, se quereis ser introduzido na cela da vinha do Senhor. Quando ele fala aqui, é que antigamente os monges, eles viviam em celas. E aí eles ficavam muito tempo nas celas, estudando, rezando, entendeu? É uma vida, né? A vida dos monges é assim. E a atividade do psicólogo, ela precisa ser uma atividade do monge também. De você se entronizar no seu canto, na sua cela, no seu canto de estudos, no seu canto de atendimento, no seu canto do silêncio, na clareza das coisas. Você precisa gostar dessas coisas. Essa é a atividade do psicólogo. Por quê? O monge, ele é demorado para falar, para agir, mas quando ele age é rápido. Ele demora na meditação, mas ele age muito rápido, porque meditou muito tempo e agiu de forma prática. Então essa é a atividade do psicólogo. Às vezes a gente quer resolver o problema muito rápido, o paciente sentou na sua frente, você quer resolver o problema dele de imediato. Não tem como, entendeu? Algumas sessões até vai, uma ou outra assim, talvez você consiga curar o paciente assim de forma assim, rápida, mas é uma ou outra, entendeu? Não tenha pressa. Assim, gostai de frequentar vossa cela. Por exemplo, qual é o quarto, qual é o escritório, qual é o consultório, qual é o seu local de estudos.
tenha prazer em frequentar esses locais de estudos, entendeu? Tenha prazer de frequentar esses tipos de lugares, tá? De ficar na cela, por exemplo, eu tô aqui desde manhã, cara. Desde manhã, acredite se quiser. Desde as... Que hora que eu comecei hoje? 8 horas da manhã. Desde as 8 horas da manhã trabalhando. Tenha prazer de fazer isso. Goste de fazer, de se entronizar dentro da cela. Para depois você ser entronizado na adega do vinho. Que vinho? O vinho saboroso. Depois você vai começar a colher o fruto. Entendeu? Mas primeiro o ócio. Primeiro o negócio, depois o ócio. Primeiro o ônus, depois o bônus. E assim por diante. 6. Tá acabando a bateria do notebook. Mas daqui a pouco eu conecto o carregador aqui, porque depois trava essas coisas, é horrível. 6. Mostrai-vos amável com todos. Tipo assim, não precisa ser o santinho, né? Mas esteja à disposição de todos. Por exemplo, vocês estão me amando? Olha o quarta camada aí, entendeu? Tô nem aí se vocês estão me amando ou não tem problema. Mas se mostre amável para com todos. Tipo assim, já viu aquelas pessoas que são chatas pra cacete, cara? Não dá nem vontade de você ficar no mesmo local que a pessoa. É muito chato, cara, muito chato. Entendeu? Então assim, cara, agora vai acabar a bateria mesmo. Pera aí. Vai travar um pouquinho aí, tá? Aí. Travou? Alô, alô? Não travou? Oh, aleluia! Isso aí é uma benção, isso é um milagre. Porque quando eu conecto o carregador, ele trava. Não sei se ele vai começar a travar depois, mas enfim. Então se mostre amável com todos. Já viu aquela placa assim que sorria, você está sendo filmado? Entendeu? Se mostre amável para com todos. Só que assim, quando for para ser rude, seja rude. Entendeu? Tipo, o cara foi brigar com a tua namorada, quebra o cara no meio. É tipo assim, entendeu? Ó, incentivando a violência. Não tô incentivando a violência, hein? Olha lá, olha lá. Vão recortar essa parte aqui e vão me denunciar. Olha lá, hein? Tá? Mas eu tô brincando só, né? Na verdade. Começou a travar, eu acho. Mas assim, é realmente ser amável para com todos. Se mostre, demonstre, né? Mostrai-vos amável para com todos. Tá? Seja amável. Não seja uma pessoa chata. É isso que Santo Tomás de Aquino tá falando. 7. Anota aí, hein? Não queirais andar investigando atos alheios. Ou seja, traduzindo, não seja fofoqueiro. Não seja fofoqueiro, não queira saber das coisas alheias. Porque a atividade do psicólogo qual que é? É você saber das coisas que lhe competem. Tá começando a travar, eu acho, né? Mas enfim. Mas é querer saber das coisas que lhe competem. Por exemplo, você vai ficar na fofoca com um vizinho do seu outro vizinho. Entendeu? Tipo assim, cara, que coisa de maluco. Que coisa de doido. Um psicólogo fazendo fofoca? O psicólogo tem que tratar a fofoca. Para de ser burro, entendeu? Seja esperto, pelo amor de Deus. Então assim, cuida da sua vida. É isso que Santo Tomás de Aquino está falando. Não queirais andar investigando atos alheios. Cuida da tua vida. Tipo aquele mesmo, né? Toma conta da sua vida. É tipo assim. Entendeu? Eu acho que vai começar a travar agora. O notebook tá até esquentando. Mas vai dar certo, vai dar certo. Quanto tempo de aula? 38 minutos. Tá bom demais, tá bom demais. Olha, eu esqueci de falar pra vocês, se inscrevam no canal, deixa seu like aqui no vídeo e tudo mais, que isso ajuda o canal e lá. Eu não gosto de falar essas coisas, mas tem que falar. Tá? 8. Não sejais demasiadamente íntimo de ninguém, pois o excesso de familiaridade gera o menosprezo e a ocasião de subtrair tempo ao estudo. O que é isso aqui que ele está falando? Assim, tenha amigos, tenha colegas, tenha conhecidos, mas não deixe que sejam íntimo de vocês. Entendeu? Tipo, íntimo ao ponto de saber tudo da sua vida. Tem coisas da minha vida que vocês não sabem, com certeza. Tem coisas da minha vida que talvez até a minha noiva, talvez você esteja escutando assistindo essa aula depois de julho de 2022 e eu já tô casado, né? Por enquanto a aliança tá nessa mão, depois vai estar nessa mão aqui, rapaz. É nóis. Entendeu? Mas, assim, o que ele tá falando? Tenha amigos, tenha colegas, tenha não sei o que, mas tenha conhecidos. Mas não deixe com que sejam tão íntimos de você.
porque isso pode gerar muita familiaridade. E o excesso de familiaridade, ele impede o seu estudo. Entendeu? Então, assim, tem amigos, mas não seja tão familiar assim. Seja conhecido e tudo mais, dá risada, fala de futebol, lá, 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 lá. Mas não seja tanta familiaridade. Não seja tão íntimo. Entendeu? Pois bem, 9. Não participeis de maneira alguma nas palavras e obras dos homens do mundo. Ou seja, não pratique a vida alheia. Entendeu? Todos são de todos. Então, assim, não participeis de maneira alguma nas palavras e obras dos homens. Tipo, o que o mundo hoje, né? O mundo contemporâneo, ele prega. Meu corpo, minhas regras e não sei o que. Santo Tomás está falando exatamente isso aqui. Não tenha participação com isso. Entendeu? Por quê? Imagine só um psicólogo que é a favor do aborto. Se você é a favor do aborto, sinto muito. Vou quebrar isso aqui agora, no meio. Porque se um psicólogo que é a favor do aborto, como é que ele vai tratar um ser humano? Se ele é a favor que matem o próprio ser humano? Não faz sentido, porra. Entendeu? Não faz sentido. Então, assim, reveja os seus fatos aí, tá certo? Assim, para você participar, participar de maneira alguma das palavras, das coisas do mundo, é você ter uma vida integral, uma vida moral, entendeu? Não deixando se levar pelas paixões. No caso, as emoções, né? Fala paixões porque é um termo antigo das escolásticas. Mas não deixar você se levar pelas paixões, pelas emoções. Mas você ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida moralmente feliz. Moralmente digna de se falar, olha, uma vida de psicólogo. Porque a atividade do psicólogo é essa mesmo, entendeu? Você tem que ter uma vida moral boa. Como é que um louco vai tratar outro louco? Como é que um cego vai guiar outro cego? Entendeu? Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? 10. Estamos acabando já, hein? Eu acho. Fugir, sobretudo, do ativismo inútil. Ao fazer alguma atividade, pergunte a si mesmo: o que isso vai agregar na minha vida? Por exemplo, o que essa aula está agregando na sua vida? Se não estiver agregando nada, por gentileza, saia dela agora. Por favor, faça esse favor para si mesmo. Tá? Saia dela agora. Por quê? Se as coisas não agregam na sua vida, elas não servem para nada. É tipo assim, tipo você assistir Neto, assim, falando, gritando lá com o time, não sei o que, acho que é Donos da Bola, se eu não me engano, né? Ficar brigando por causa de futebol. O que essa porra vai agregar na sua vida? Fala pra mim. O que esse negócio vai agregar na sua vida? Não vai agregar nada. Nada, nada, nada. Não vai fazer te ganhar dinheiro. Não vai fazer você ganhar dinheiro. Não vai fazer você estudar sobre o ser humano. Não vai fazer você curar um paciente. Então pra que serve isso? Não serve pra merda nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu gosto de futebol. Mas eu tô aqui com vocês. Eu acho que, inclusive, eu torço pro São Paulo, né? Tricolor paulista. Trimundial, respeita o Trimundial. Só tristeza. Mas assim, eu gosto de futebol, mas eu não consigo acompanhar tanto, porque eu tô aqui, cara. Tipo, agora aqui ó, é 9h30 da noite. Vocês estão vendo essa aula, provavelmente não sei que horas, mas agora aqui pra mim é 9h30 da noite, quando eu tô gravando essa aula. Entendeu? Eu tenho coisas pra fazer. Eu tenho pacientes pra atender, eu tenho um compromisso com os estudantes de psicologia. Entendeu? Eu tenho esse compromisso com vocês. Tô com fome, cara. Tô com fome mesmo. Se eu pudesse, eu parava a aula agora e ia comer. Mas eu tenho um compromisso com vocês. Então, o que Santo Tomás de Aquino tá falando aqui? Quando você for fazer alguma atividade, pergunte isso pra si mesmo. Vai valer a pena? Vai agregar alguma coisa na minha vida? Por exemplo, eu tô aqui agora com fome. Eu não tomei banho ainda. Tô suando. Tô fedendo. Entendeu? Mas isso vai agregar na vida de alguém, de vocês estudantes de psicologia. Vai agregar na vida de quem tem dificuldade no estudo. Entendeu? Vai agregar. Entendeu? Então vale a pena. Tá? 11. Não deixeis de seguir o rastro dos santos e dos homens de bem. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que Santo Tomás de Aquino já falou.
Assim, a obra de Santo Tomás de Aquino é vasta, assim, é imensa, é imensa. Mas isso aqui, não deixei de seguir o rastro dos santos e dos homens de bem, é para mim uma das coisas sensacionais. Por quê? O que é um santo? O santo é aquele cara ou aquela mulher que atingiu a 12ª camada da personalidade, que é a santificação. É o grau máximo que um ser humano pode se desenvolver. Entendeu? É o grau máximo. Então, assim, quando o ser humano atingiu isso, ele não consegue mais se desenvolver. Ele chegou ao seu patamar último, que é o fim último do ser humano, né? Se desenvolver para a santificação, para ir ao ato primeiro. Vocês não vão entender isso aqui, porque a gente não chegou na metafísica, mas só para vocês terem uma compreensão, tá? Mais ou menos. Meio errônea, mas mais ou menos. Quando a gente chegar na metafísica, vocês vão entender o que eu estou falando também, tá? Então, o santo e os homens de bem, os bem-aventurados, né, que ele está falando, homens de bem são bem-aventurados, os beatos, enfim. Essas pessoas são aquelas pessoas que alcançaram um patamar muito grande, que percorreram um caminho e entenderam o que é a vida e dominaram a vida. Entendeu? Então siga esses grandes homens, essas grandes mulheres, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, Santa Edith Stein, a Santa Teresa de Ávila, Santo Agostinho de Hipona, São João da Cruz. São santos que a gente vai falar muito aqui na escola, porque os ensinamentos deles são maravilhosos, maravilhosos. O São José Maria Escrivá, ele até dizia que a crise atual é uma crise de santos. Não é uma crise de pessoas, é uma crise de santos. Não tem tanto santo. Por isso que está uma crise mundial, porque é crise de santos. E aí o São Padre Pio ele até complementa isso, embora seja uma época antes, né? Mas eu estou complementando com São Padre Pio, que ele fala assim que não são as pessoas boas que vão mudar o mundo, mas sim os santos. Então, sejamos santos. Entendeu? Sejamos santos. O que é ser um santo? É você unir a sua vontade com a do Criador. Isso é ser um santo. É difícil, é muito difícil, está muito distante da gente, mas não é impossível. Então sigamos esses exemplos, como São Tomás de Aquino bem falou. 12. Estamos acabando, hein? Estamos acabando. Não olheis quem diz, mas aquilo que disser de bom, confiai à vossa memória. Ou seja, não interessa se sou eu que estou falando as coisas, não interessa se é o Papa que está falando as coisas, não interessa se é um PhD em psicologia que está falando as coisas, não interessa se é um doutor não sei o que formado em Harvard que está falando as coisas. Interessa o que essa coisa é de fato, se ela é verdade ou não. Se ela for verdade, confia-lhe a memória. É isso que Santo Tomás de Aquino está falando aqui. Entendeu? Porque o que importa não é o argumento em si, não é a pessoa que está falando, mas é a veracidade dos fatos. Por exemplo, o que eu estou falando para vocês aqui, tipo, não interessa se sou eu que estou falando. Interessa que você compreenda e entenda que é verdade e confronte depois consigo mesmo e veja que é verdade. Não interessa se sou eu que estou falando ou se outra pessoa vai vir no meu lugar falar. Entendeu? Porque eu estou falando só o que Santo Tomás de Aquino falou. Mas não interessa se é Santo Tomás de Aquino que está falando ou se é o pobre Harrison aqui, coitado, miserável, que está falando. Interessa a veracidade dos fatos. Entendeu? E o nosso compromisso, como eu falei para vocês aqui na escola, o compromisso da escola, do psicólogo, é um compromisso com a verdade. Nós somos comprometidos com a verdade. E só a verdade nos interessa. Então a gente vai confrontar muitas hipóteses até chegar na verdade absoluta das coisas, tá? Essa é a atividade do psicólogo. Estudar e confrontar as hipóteses. Na psicoterapia mesmo, né? Você confronta as hipóteses do paciente, você coloca em xeque para ver se aquilo é verossímil, é verdadeiro ou não. Entendeu? 13. Tratai de compreender aquilo que ledes e ouvis. Ou seja, qual que é o nosso maior intuito quando a gente lê um livro? É entender o livro ou acabar o livro rápido? Responda para você mesmo, tá? Se for acabar o livro muito rápido, você está lendo totalmente errado. Totalmente errado. Assim, perdi aqui.
tratai de compreender aquilo que ledes e ouvir. Tudo que você escuta e for bom, você grava na memória. Grava a memória. Entendeu? Por exemplo, o que eu estou falando para vocês aqui, algum ponto você achou muito importante e você vai gravar isso para você. Entendeu? Mas tem outros pontos que você não achou tão importante que não vai gravar. Mas tenha a compreensão do fato. Quando você lê uma coisa, não queira ler rápido para você terminar logo o livro. Queira compreender o que é de fato aquilo. Por exemplo, quando o autor coloca que a personalidade é isso aqui, a psique é isso aqui. Cara, faz a confrontação. Não entendeu? Volta e lê de novo. E olha que engraçado, é que eu não tá aqui, acho que tá ali no meio ali. Quando eu tava lendo Confissões de Santo Agostinho, eu tava no 6º semestre de psicologia, eu acho. 5º, 6º, por aí. E eu falei, cara, o que é que esse cara tá falando, bicho? Eu não tô entendendo nada. E aí eu lia tipo umas 3 vezes assim a mesma página para entender. Principalmente quando ele fala da origem do mal, que a gente vai falar aqui, do tempo, ansiedade, depressão em relação ao tempo. Depois nós vamos ter uma aula só sobre isso também aqui. Quando ele fala da memória, bicho, quando ele fala da memória assim, aí o negócio é meio doido. Só pra você ter noção. Tipo, a gente lembra que esquece. Então automaticamente a gente nunca esquece. Porque a gente sempre lembra que esqueceu de alguma coisa. Não confunde, bicho? O que esse cara tá falando? Entendeu? É uma coisa de doido, cara. Uma coisa de maluco. Mas nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Que a gente chama de memória sui. Que é o que Freud denominou como inconsciente. Mas não é verdadeiramente um inconsciente. É um consciente. Que vai muito além. Depois eu falo isso pra vocês, tá? Mas entenda, quando você lê o livro, cara, entenda, queira entender, não saia de lá sem entender, tá? A atividade do psicólogo, do terapeuta, do psicoterapeuta, do psicanalista, sei lá, tudo que é desenvolvimento humano, ela exige demora, ela exige tempo, ela exige compreensão, entendeu? Ela exige essas coisas. Por quê? Se você não tiver compreensão daquilo que você está lendo, você não vai conseguir aplicar. É simples. Aí quando chegar um paciente na sua frente, você vai tremer, vai cagar nas calças, porque não entendeu o que estava escrito no livro. Simples. 14. E agora a gente está acabando mesmo. 14, são 16. Tá? Esclarecei sempre vossas dúvidas. Ou seja, não tenha vergonha de perguntar as coisas. Por exemplo, se você tem alguma dúvida dessa aula aqui, deixa nos comentários. Ou me manda uma mensagem, se você tiver com vergonha, mande uma mensagem para mim no Instagram, lá no direct, ou no WhatsApp, se você tiver o WhatsApp aí do consultório, entendeu? Ou no privado também, se você tiver meu WhatsApp, manda lá que eu respondo também. Mas não tenha vergonha de sair com dúvida, de perguntar, quer dizer, né? Esclarecei sempre as suas dúvidas. Não saia com dúvidas das aulas, entendeu? Essa aula aqui, infelizmente, não dá para ser ao vivo, porque nesse momento que você está assistindo, talvez eu já esteja no retiro, tá? Mas eu pretendo fazer as aulas ao vivo aqui na escola. Por quê? Se tiver alguma dúvida, a pessoa manda no comentário, no chat, e aí eu vou respondendo dentro da aula, entendeu? Para você não sair com dúvida, beleza? Sempre pergunte, mesmo que pareça óbvio, tá? Mas sempre pergunte, tá bom? Fiz caca. Voltou. Aê! 15. Esforçai-vos para colocar tudo o que puderdes no cofre de vossa mente, como quem deseja encher o copo. Ou seja, não sei se você lembra desses 15 conselhos que eu expus aqui para vocês. Mas se você fizer um esforço, faça um esforço para colocar isso à memória. Entendeu? Para você gravar isso. Faça um esforço de reter aquilo que é bom. E como que a gente retém aquilo que é bom? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, a virtude é um hábito operativo do bem. Bom, né? Hábito operativo bom. Ou do bem.
tanto faz, dá no mesmo. Mas como que você grava esse termo? Faz um negócio mirabolante dentro da cabeça. A virtude é um hábito bom, um hábito bom, né? Um hábito do bem. Então, sei lá, pega uma pessoa trabalhando lá na carpintaria, assim, fazendo um hábito bom, assim, fazendo cadeira para as pessoas. É um hábito operativo do bem, entendeu? Você começa a gravar, então quando você lembrar disso, você vai lembrar que, cara, a virtude é um hábito operativo do bem. Enquanto o vício é um hábito operativo mal. Entendeu? Você vai conseguir gravar assim, mas faça um esforço. Quando você estiver lendo, tipo, cara, eu preciso gravar isso aqui. Para de ler e vai fazendo um filme dentro da cabeça, dentro da mente. Entendeu? Vai fazendo esse filme dentro da cabeça, na sua memória. E assim, aprenda com todos, tá? Não tenha vergonha de aprender com todos. Tem muito autor da psicologia que só fala merda, essa que é a verdade. Mas queira aprender. Por exemplo, o Dr. Freud, ele tem um complexo de Édipo, que é aquele negócio que um filho pode ter relação com a mãe e tudo mais, relação sexual com a mãe, é um negócio mirabolante. Mas ele tem uma teoria da transferência, da contra-transferência, que eu vou falar para vocês aqui, terapêutica, que é muito bom. A associação livre também é uma teoria muito boa. Entendeu? Eu vou trazer essas coisas para vocês. Mas queira realmente aprender com todos, tá bom? E se esforce para gravar aquilo que é bom. Beleza? 16. A última. Não investigais coisas que ultrapassam vossa capacidade. Ou seja, não queira andar de Ferrari se você tem um Fusquinha. É simples. Não queira andar de Ferrari se você tem um Fusquinha. Porque você não vai conseguir. Por exemplo, se você tem um Fusca e quer fazer a mesma coisa que a Ferrari faz, você vai arrebentar o Fusca. Entendeu? Então, quando você quer investigar as coisas que ultrapassam a sua capacidade, você vai acabar se perdendo no meio do caminho. É simples assim. E muitos filósofos se perderam nesse caminho. Queriam investigar as coisas que ultrapassavam a capacidade deles sem ter uma base dos filósofos pré-socráticos, por exemplo. Entendeu? E aí acabaram destonando todo o negócio aqui. Descambou. Tá? Então, investigue as coisas que são da sua capacidade. Por exemplo, estou começando a estudar psicologia. Então, começa aqui na escola. Estuda a história da psicologia. Eu vou trazer isso para vocês, da história da psicologia. Assista essas aulas que vão ficar de forma gratuita aqui para vocês por um tempo. Entendeu? Mas ao vivo sempre vão ser gratuitas. Sempre, sempre, sempre. Tá? É o meu compromisso com vocês. Entendeu? Então, a gente cai lá na primeira. Olha que engraçado. A gente cai lá no primeiro conselho de Santo Tomás, que ele fala assim: comece pelas coisas universais e depois vai para as coisas particulares. Comece pelas coisas mais fáceis e depois desça para as coisas mais difíceis. Lembra? Comece pelo riacho, pelas bordas do riacho, depois vai aprofundando. Inclusive a última casa com a primeira. Entendeu? Não comece pelas coisas que estão para além de você. Você não vai entender bosta nenhuma. É tipo querer estudar psicologia sem estudar filosofia e teologia. É basicamente isso aqui. Entendeu? E aí ele termina a carta assim, o Santo Tomás: se seguirdes estes conselhos, carregareis e produzireis durante vossa vida folhas e frutos úteis na vinha do Senhor dos Exércitos. Se mantiverdes tudo isso, podereis alcançar o que desejais. Então, ou seja, se você continuar realmente estudando dessa maneira, com esses conselhos, você vai conseguir alcançar o que você almeja, mas não do dia para a noite. Não do dia para a noite. Não é assim. Não é dessa maneira. Primeiro você realmente perscruta o universal, depois o particular, mais fáceis e depois mais difícil. Mas é com o tempo, tipo assim, o que eu vejo também, que os estudantes de psicologia, eles ficam perdidos no que vai ler, entendeu? No que vai seguir, ficam perdidos, porque a faculdade joga um rio de livros na sua cabeça,
Entendeu? Esqueci de falar pra vocês também que às vezes vão ter alguns mosquitos andando aqui. Mas enfim. Eu vejo que muitos estudantes de psicologia têm dificuldade de saber o que vai ler. Porque não tem direção. E aí uma coisa que eu quero trazer para a escola, tem até anotado num post-it aqui, não sei se vai dar certo. Provavelmente vai, é muito fácil fazer isso. Que é um planner de leitura. Mas eu vou deixar lá dentro da escola, é claro, né? Aqui para vocês é aula gratuita. Mas aí você entrando dentro da escola, você realmente vai conseguir estudar de maneira mais coerente, mais reta. Porque você vai saber para que lugar você vai ir. Entendeu? O intuito da escola aqui é estudar a psicologia segundo a filosofia e a teologia. Simples. Entendeu? Porque sem essas duas bases não existe psicologia. Tá bom? Basicamente eu acho que é isso aí. Deixa eu guardar minha cola. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula expositiva, né? Uma aula de exposição, não é uma aula de confrontação, tá? Eu pretendo fazer as aulas do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Deu 1 hora de aula mais ou menos, tá? Mas eu pretendo fazer dessa maneira, beleza? Pra também não ficar um negócio cansativo e tal. Talvez algumas aulas vão precisar de fazer parte 1, parte 2, parte 3, não tem problema, mas contanto que não fique tão cansativo para você, porque eu sei que estudante de psicologia é o seguinte, é trabalho e estudo e não tem tempo para nada, vai ver essa aula aqui no final de semana talvez, entendeu? E tem os livros da faculdade para ler, tem os livros aqui da escola para ler, tem trabalho para fazer. Estudante de psicologia, cara, é cagado, essa que é a verdade, entendeu? Tem muita coisa para fazer. Então, meu intuito é ajudar vocês com isso, tá? Contem comigo pro que vocês precisarem, tá? Eu tô muito feliz, tô muito feliz de começar esse projeto aqui com vocês, tá? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, os planos estão aqui, tá tudo fundamentado, mas precisa colocar em prática, mas a gente vai conseguir, com a graça de Deus a gente vai conseguir sim, se Deus quiser, e vai ajudar muita gente, porque vão ser gratuito e tipo, as coisas pagas da escola vão ser muito baratas, porque estudante de psicologia não tem dinheiro, essa que é a verdade, tá? Que vocês pagavam R$1.000 talvez lá numa mensalidade de curso, vocês vão pagar muito menos aqui, tá? Na escola. Esse é o intuito da escola, ajudar vocês. Beleza? É isso aí, meu povo. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, tá? Compartilha essa aula com alguém, com algum estudante de psicologia. Joga nos grupos da psicologia lá também. Não sei se você tem. E nos ajude nessa aí, tá? Curta o vídeo aqui, se inscreva no canal, essas coisas toda chata que tem que falar, porque ajuda o canal, ajuda a divulgar mais a escola. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu!